Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... Boa noite. Nunca pude imaginar que a minha orelha pudesse segurar tantos apetrechos. Eu estava aqui um pouco enrolado, um pouco atrapalhado com o microfone. Eu fiquei muito feliz assim, de poder estar aqui falando, compartilhando com vocês um pouco do estudo que eu pude fazer sobre o tema reforma íntima. Eu espero que nós consigamos manter uma sintonia tranquila, harmônica, que a gente consiga sintonizar com o Mestre Jesus, porque é dele que a gente veio aqui falar, veio aqui versar sobre. E eu não falei que foi a minha primeira vez, mas eu posso considerar como sendo uma primeira vez na casa, porque é a segunda vez. E pude ter a felicidade de ser convidado pela Cláudia, através de uma pessoa do centro que eu frequento, que me indicou como sendo uma pessoa possível para vir palestrar. Eu fiquei muito feliz com o tema. Fiquei pensando como é falar de algo que a gente ainda está construindo, né, gente? Então eu comecei a fazer essa reflexão sobre reforma íntima, mesmo pegando como é feita uma reforma nossa na Constituição Civil. Quando a gente vai produzir uma reforma na Constituição Civil, a gente primeiro vai pegar algo que já está pronto e vai começar a trabalhar em cima de alguma coisa que já existe, não parte do zero. Por isso, reforma íntima. Na intimidade é algo que está muito ligado a cada um de nós. E aí, a gente precisa buscar um especialista para que nos ajude nessa reforma. E nós viemos aqui, atrás desse especialista. No caso, a codificação espírita, juntamente com Jesus. Jesus está intimamente ligado à doutrina espírita. Ele é quem preside a doutrina espírita. E essa reforma a gente busca como principal objetivo nosso, nas nossas reencarnações. Buscamos o melhor sempre para nós. Por isso estamos aqui. Estamos aqui abrindo mão de muitas coisas, já dando sinal dessa reforma. Já dando sinal o que nós poderíamos estar fazendo agora. Eu, particularmente, não me vejo outra coisa. Eu poderia estar aqui. Estou muito feliz de poder estar aqui, compartilhando de emoções que estão intimamente sendo colhidas a cada momento de plantio, de semeadura. Nós estamos o tempo inteiro revolvendo a terra e semeando. A semeadura, ela é livre, mas a colheita ela vai ser obrigatória. A gente precisa refletir muito sobre isso, porque hoje nós somos o resultado de diversas ações que tivemos em outras encarnações. A doutrina espírita nos possibilita essa compreensão. Então, logo, nós não podemos mais dizer que estamos sem saber o porquê que passamos por determinadas angústias, por determinados sofrimentos. E falar de reforma é também falar do momento em que você precisa coletar todos os materiais possíveis. Numa reforma da Constituição Civil, você vai precisar de cimento, vai precisar de tijolo, vai precisar de água, vai precisar de pedra, de brita. Como é que a gente substitui isso para o tema? É cada detalhezinho, é o amor, é o cimento do amor, é o tijolo da esperança,
é a pedra de brita do Evangelho, é o que vai, na verdade, construir no nosso íntimo essa mudança. Só que essa mudança é de cada um. Cada um tem que dar o primeiro passo e depois seguir na caminhada. Será que é nessa encarnação? Será que já não foi em outras e nós estamos novamente tentando manter o caminho na direção do Cristo? No estudo, eu busquei no Livro dos Espíritos devido a um motivo muito simples. Divaldo, quando começa a empreitada dele na seara espírita, ele argui o Dr. Viana de Carvalho em espírito de como ele poderia fazer para se melhorar. E aí, o Dr. Viana de Carvalho fala para que ele leia o Livro dos Espíritos. Ele lê rapidinho o Livro dos Espíritos, e aí, numa segunda oportunidade, o Dr. Viana de Carvalho pergunta para ele: e aí, meu filho, leu? Ele falou: li. Ele falou: lê de novo. E aí o Divaldo fala: ele deve ter percebido que eu pulei algumas questões, que eu não estudei exatamente o livro todo. E aí ele faz essa leitura, depois direitinho, levou 2 anos, segundo o que ele relata no DVD. E aí o Dr. Viana de Carvalho aparece novamente para ele e pergunta a ele: leu, meu filho? E ele diz: li tudinho. E aí ele fala: o que eu faço agora? Dr. Viana de Carvalho fala para ele: agora você vai estudar. Se Divaldo precisa de todo esse tempo, como sair das obras básicas para buscarmos novidades, muitas das vezes, que podem não representar exatamente o que a gente está buscando? No Livro dos Espíritos, eu fui buscar, na terceira parte do capítulo 12, da perfeição moral. A reforma íntima está intimamente ligada a essa perfeição moral. A gente não está falando aqui de falso moralismo, nem de situações onde nós podemos estar mascarando, muitas das vezes, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. O espírita, quando se intitula espírita, a primeira postura que ele deve tomar é de buscar essa reforma íntima, é de buscar essa perfeição moral. Ela é relativa. Ela, muitas das vezes, existem irmãos que já estão com ela mais bem construída, estão com mais tranquilidade, não sofrem tanto para coisas que a gente sofre tanto. Eu estou indo à nutricionista para perder a minha barriguinha e ela falou: você vai ter que mudar os seus hábitos. Gente, como é difícil mudar os hábitos. Como é difícil mudar algo que você faz naturalmente, automaticamente. Na reforma íntima é algo que vai mais profundo. Porque o Espiritismo nos dá a informação de que o pensamento não é mais algo abstrato. Ele existe de fato. A reforma precisa ir ao ponto de nós conseguirmos domar os nossos pensamentos. No que nós pensamos o tempo inteiro? Chico não era permitido reclamar de um tropeção, muitas das vezes, por Emmanuel. Emmanuel o orientava a agradecer toda a oportunidade de testemunho, seja ela muito pequena ou seja ela enorme, como foi a vida do próprio Chico. E aí, em uma questão que essa questão ela é a única desse subitem, que é o conhecimento de si mesmo, questão 919, somente nessa questão eu comecei a entender
o que, muitas das vezes, as pessoas que já estão há mais tempo no Espiritismo me falam. Que eles dizem o seguinte, muitas das vezes, que em uma única página você conseguiria fazer uma palestra, ou você conseguiria fazer um estudo. E aí, muitas das vezes, eu não conseguia entender isso. Mas por que a gente pode pegar tantos livros, tantas coisas? E aí, esse meu grande amigo, Dr. João Luiz Pessoa, ele fala sempre para a gente, assim, quando ele vai nos instruir, para sermos o mais simples possível. Nós não precisamos de muito. Essa simplicidade é que traz para a gente serenidade, tranquilidade, para que possamos sintonizar da forma correta. Kardec diz que todos nós somos médiuns, em maior ou em menor grau. O que é ser médium? É ser um intermediário entre o plano invisível e o plano visível. Então eu estou sintonizado o tempo inteiro. Eu não paro de sintonizar em momento algum. A sintonia está intimamente ligada ao que eu penso, ao que eu acredito, a como eu me porto diante das situações, diante das adversidades. Eu vou fazer a leitura na íntegra e vou comentando com vocês. Kardec pergunta à espiritualidade: qual o meio prático mais eficiente que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Nós temos um grande amigo que é o André Trigueiro, e que uma das oportunidades que eu pude vê-lo falar sobre Kardec, ele diz que Kardec, André Trigueiro é um repórter, diz que Kardec seria um excelente repórter, porque ele sabia muito bem construir as perguntas para que fossem dadas respostas corretas, para que fosse tirada toda e qualquer dúvida. A espiritualidade responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Divaldo muitas das vezes pega emprestado, Joana, todos os que podem trazer algo de melhor para a gente, pegam nessa sentença para nos fazer pensar nas atitudes que nós temos. E aí Kardec, não satisfeito com a resposta, ele faz uma contra-pergunta. Ele pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Se nós pararmos para analisar a capacidade que Kardec tem de construção de raciocínio, de pensamento, de síntese, Kardec, nesse momento daqui, ele tem um gesto de humildade muito grande. Ele passa que conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Conhecemos, se nós retomarmos a pergunta e lermos, nós vamos identificar a sabedoria da máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. E aí Kardec se distancia, se coloca como humano. Nós temos essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade de forma muito latente. E por isso eu adorei poder estar estudando sobre o tema. Quando decidimos nos renovar, vamos decidir deixar de lado hábitos antigos que tínhamos, para assumir novas posturas, novos hábitos. Nós precisamos nos preocupar muito com isso, sempre. E aí começa a resposta. Fazei o que eu fazia. Quando vivi na terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar.
É interessante que no primeiro momento de corte do texto, eu já comecei a parar para pensar no meu dia. Hoje, quando eu cheguei a Cabo Frio, eu moro em Niterói, o centro que eu frequento é em São Gonçalo, e sempre que eu venho para Cabo Frio, eu venho como em uma viagem. Levo 1h30, mais ou menos, de carro, 2 horas, dependendo do trânsito. E aí, quando eu cheguei, eu tive aquela sensação de relaxar. E aí, eu estava com o estudo na mente, eu lembrei, pega mais um pouquinho e dá uma lida, relê a questão, fica ativo, fica ali vigilante, se programa, não relaxa agora. Depois que acabar a palestra, você relaxa, fica mais à vontade. Mas agora fica atento, fica em vigília. Dando continuidade à leitura. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirige, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarias. Sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? E aí vê o peso do que a gente está estudando, do que nós estamos nos propondo a fazer. O Espiritismo está intimamente ligado a essa reforma íntima. Logo no início desse segundo recorte, o Espírito diz: foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava reformar. Quer dizer, se auto-perguntando, fazendo essa análise ao longo do dia, e no final do dia, passando em revista todos os momentos. Do momento que eu acordei ao momento que eu estou agora sentado ao lado da minha cama, antecedendo o meu sono, antecedendo o momento em que poderei descansar. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. E vem a primeira pergunta, assim, será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos achando o tempo para sentar no finalzinho do dia e parar e meditar e refletir? Parar para analisar, ou a gente não está tendo tempo? Louça para lavar, sofá para organizar, as coisas do filho no outro dia. Eu tenho um pequenininho de 6 anos que me dá uma trabalheira danada. Dá para mim e para minha esposa. Dá mais para minha esposa até do que para mim. Vou ser muito sincero, tem que ser honesto na hora que eu estiver falando dele e dela. Mas eu fico sempre refletindo, porque ele tem me cobrado, por exemplo, estar no quarto dele no momento em que ele está adormecendo, para que eu faça a prece para ele. E às vezes eu estou ali preparando aula, eu sou professor, e fico, vai dar tempo, não vai dar tempo? Se eu for lá, não vai dar tempo. E aí é aquele momento assim, 15 minutinhos, 20 minutinhos, para ali, vai lá, dá essa atenção. Dá essa importância a esse ato, aonde eu paro tudo e vou para lá, para dentro do quarto dele, para fazer a prece para ele. Para que ele se sinta
confortado, ali naquele momento que antecede o sono, aonde nós também, no Espiritismo, descobrimos através do estudo que desdobramos e não paramos nunca. Nós não paramos nem na hora em que dormimos, em que adormecemos. Vamos deixar o corpo físico descansando na cama, no repouso dos justos, e vamos ter com aqueles que temos afinidade. Com quem estamos tendo afinidade ao longo do nosso dia? Quando dirigimos pela rua, qual é a nossa atitude atrás do volante? Como é que nos sentimos na hora em que o trânsito para e que o nosso horário está avançando? Porque, crede-me, Deus o assistirá. Dirige, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre o que fizestes alguma coisa, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. O Espírito nos dá a receita. Se coloca no lugar do outro que sofreu a ação dos nossos atos, que estava exatamente numa situação de receber a atitude, a nossa atitude. Então, muitas das vezes também, quando eu chego em casa cansado, e aí minha esposa trabalha o dia inteiro, eu trabalho à noite, ela trabalha o dia. Durante o dia, eu dou aula à noite. E às vezes eu chego 11 horas da noite querendo que ela me dê uma atenção. E eu fico cobrando dela: você não vai vir aqui falar comigo na cozinha, enquanto eu estou esquentando a comida? E eu venho sendo chamado a atenção pela espiritualidade para eu prestar atenção no dia dela. No dia dela. Será que essa é a forma para eu chamá-la para estar do meu lado? Será que eu não deveria ser mais carinhoso, mais afetuoso? Será que a gente não está esquecendo desses tratos? Isso está intimamente ligado a essa reforma íntima. Porque muitas das vezes a gente, dentro da casa espírita, assume uma atitude, muitas das vezes, de generosidade, ser gentil. Bom dia, meu irmão, boa tarde, tudo bom? Como é que você vai? Tudo bem? E aí, quando a gente está do portão para fora, no dia a dia da gente, a gente esquece desse mesmo bom dia, a gente esquece dessa mesma boa tarde. Eu costumo, quando eu acordo, falar bom dia para minha esposa. Sabe-se lá onde nós transitamos ao longo da noite? Então, eu costumo sempre tentar, na verdade, porque muitas das vezes a gente se esquece. Isso é uma tentativa a cada momento de nós nos tornarmos mais unidos no amor que nos juntou, nos ajuntou. A gente programou essa encarnação junto, que a gente aprende sobre isso também. Todos os nossos planejamentos foram feitos com muita antecedência. Espíritos estão na erraticidade, nos aguardando, para quando retornarmos à pátria espiritual, podermos encará-los, de preferência, com serenidade e com muitas coisas aprováveis, pela doutrina, na mão, no nosso íntimo. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Aqui o Espírito está chamando a atenção da gente, porque nós vamos viver muito mais tempo nessa erraticidade do que nesse momento onde alimentamos cada personagem. Maria, João, José, Wendel. Então nós precisamos pensar, porque essa vida é muito frágil, muito efêmera.
A qualquer momento podemos ser chamados à pátria espiritual. E será que já estamos prontos para sermos chamados? Dando continuidade à leitura. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. É interessante que nós temos, por natureza, é da nossa natureza, o novo, a novidade. E a gente está sempre buscando essa novidade. A imprensa trabalha muito com essa novidade. Não é? Nos aguça o consumo, nos aguça o ter. E a gente está esquecendo de ser. Essa receitinha que é dada pelo Espírito é uma receita infalível. Se nós pudermos visitar, e se nós fizermos essa pergunta no final do dia, nós obramos contra Deus. Quando é que a gente obra contra Deus? E a gente vai desdobrando, de acordo com o texto, a gente vai desdobrando e vai descobrindo que tem muito mais o que saber. De pequenas afirmativas e assertivas dos Espíritos, nós podemos ter ali e perceber que nós ainda não sabemos muitas coisas. Quando é que eu obro contra Deus? Quando eu desejo, por exemplo, que uma pessoa não apareça mais na minha frente. Então, muitas das vezes a gente está nessa situação porque sofre uma agressão e a gente esquece de tentar visitar o dia dessa pessoa. Será que o dia dessa pessoa foi fácil até aquele momento dali, onde ela não resistiu e aí nos agrediu? Tem um texto no livro Jesus no Lar, que ele fala exatamente desse ponto, aonde tem um sábio, esse sábio tem um discípulo, e esse discípulo reclama ao sábio que as pessoas não entendem muito bem, não doam donativos para aquela instituição que ele compõe. E aí o sábio vai com ele pela rua e vai apresentando para ele, de acordo com que cada acontecimento se dá, ele vai seguindo a pessoa e vai mostrando para esse discípulo o que cada pessoa sofre naquele momento. Então ele vai ver que muitas das vezes quem comete uma agressão é porque está desequilibrado. É porque precisa da nossa ajuda, que já temos essas informações, que sabemos que podemos sintonizar diferente, de acordo com a nossa vontade. Precisamos estar o tempo inteiro com essa máxima na nossa consciência. Porque nós somos hoje o que acumulamos de outrora. E nós estamos preparando agora, nesse momento, em cada atitude, a nossa reencarnação, a nossa próxima reencarnação. Contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. Nós precisamos pensar se os hábitos que nós temos, por exemplo, eles depõem contra as nossas atitudes. Se depõem contra ao que acreditamos hoje, nesse momento. Estamos reunidos debaixo de um teto espírita. Acreditamos na vida após a vida. É um outro cuidado que a gente está tendo também com a educação do pequenininho, é abolir completamente o termo morte. O corpo morre. E aí ele começou a falar aos quatro ventos, plano espiritual. E ele fica dando aula para as avós lá, fica brigando com as avós quando as avós falam que fulano ou beltrano, parentes nossos, morreram. Ele fala, não morreu não, vovó. Não, foi para o plano espiritual, está no plano espiritual.
Porque a nossa intenção, a minha intenção e a da Cíntia, que é a minha esposa, a minha consorte, é assim que é o nome que é dado, tá? Consorte. Mas a minha intenção e da minha consorte é que possamos entregar para ele tesouros que não sejam retirados de forma alguma dele. Que fique guardado no íntimo, aonde não vai enferrujar, aonde não vai rasgar, aonde não vamos precisar trocar pelo modelo 2013 e 2014, aonde não precisará pagar IPTU, IPVA. Ele vai guardar no fundo do coração dele. Porque atualmente a gente precisa questionar, inclusive, o que estamos entregando com relação ao aparato intelectual dos nossos filhos. Porque vemos que muitas das vezes afastamos essas crianças que são hoje nossos tutelados. Não são nossos filhos, são nossos tutelados. São argilas flexíveis que podemos moldar na primeira infância. E aí algumas correntes pedagógicas nos inspiram ou nos induzem a não moldar nada. Deixa que ele vai descobrir depois, ele vai ser autossuficiente. Ele vai descobrir para onde ele vai e deixa ele ir para onde ele quiser. E aí estamos, muitas das vezes, deixando de entregar para essas crianças, que vão ser os adultos, vão ser os continuadores dessa obra que dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. Dá trabalho vir aqui, dá trabalho abrir o centro. Precisamos de trabalhadores. E é nessa infância, nessa primeira infância, na evangelização, que começamos a imprimir valores nessas crianças. Então, precisamos perceber se estamos tendo os hábitos corretos para conosco. Eu parei de beber tem uns 3 anos, mais ou menos. Eu bebia moderadamente, socialmente, mas defini, em 2009, que eu precisava extirpar totalmente de mim a bebida. E aí falei, estou livre dos vícios. Era o último vício que me faltava. Começamos a educar o pequenininho. E descobrimos com a pediatra que deveríamos evitar refrigerante terminantemente. E aí eu precisei mudar novamente, porque eu descobri que eu era viciadíssimo em refrigerante. Eu não conseguia parar de beber refrigerante. E por muitos momentos da minha vida, eu havia trocado a água pelo refrigerante. Como é que eu posso me harmonizar se eu estou colocando para dentro de mim somente refrigerante? Somente uma água que é um composto químico, na verdade, cheio de substâncias que sabe-se lá se vai me fazer bem ou se vai me fazer mal. Eu fico de olho sempre nas pesquisas e nas informações que a ciência me traz. E aí comparar um vício, que esse sim foi a vida toda. Esse sim, eu fui desde molequinho, minha mãe me deu refrigerante na mamadeira, por uma ignorância natural que os pais de nós que somos da década de 70, ainda não existia toda essa pesquisa que nós possuímos hoje em mãos. A partir do dado, o que nós fazemos? O que devemos fazer? Eu tenho um dado na minha mão. Como é que eu devo atuar a partir dessa informação que me foi dada? E aí fui começar a beber, voltar a ter o hábito de beber água. Hoje eu já não estou mais também com refrigerante, graças a Deus. E o meu filho ainda não fez uso de refrigerante, está com 6 anos de idade. É difícil? É. No colégio, os amiguinhos todos utilizam refrigerante no recreio. Porém, cabe a mim, cabe à minha esposa, modificarmos o hábito que tínhamos.
São pequenas ações, isso é muito fácil, aparentemente. Para mim, que possuía uma dificuldade, para mim era difícil. Para mim era muito difícil, vocês não fazem ideia. Foi mais fácil largar a cerveja do que largar o refrigerante. Porque são as fragilidades que eu trazia. Eram as fragilidades que eu trazia. E podemos, agora a gente está podendo, na verdade, deixar para o João, que é o meu filhote, um ensinamento mais autêntico, onde o pai e a mãe estão em concordância com o que ele está, com o que nós estamos produzindo de discurso para ele. O dirigente de casa, da casa que a gente frequenta, nos propôs que nós lêssemos para ele, também ao dormir, 2 questões do Livro dos Espíritos, toda noite. E aí discutíssemos com ele. E aí começamos a nos perguntar, eu e a esposa, mas ele é muito novinho. O Livro dos Espíritos mesmo é. E aí ficamos ali nos perguntando se a ação ela era benéfica ou estava ultrapassando os limites. Gente, como esses pequenininhos já sabem coisas. Como, muitas das vezes, ele já está à frente, assim, ele dá para a gente, muitas das vezes, o entendimento da resposta dos espíritos. Com uma resposta simples, às vezes, ele nos faz tirar a complexidade que a resposta possuía e aí torna a resposta simples. E eu falo, será que sou eu que estou ensinando a ele ou é ele que está me ensinando? E aí percebo que essa troca é o tempo inteiro. Vou continuar a leitura, que senão não vai dar tempo. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso. Esse termo chave, ele é um termo muito utilizado na doutrina espírita com razão. A doutrina espírita é um mole de chave, na verdade. Tem chave para tudo. A gente encontra todas as respostas dentro do Livro dos Espíritos. Se você não se der por contente no Livro dos Espíritos, você pode desdobrar no Pentateuco kardeciano. Se ainda assim o Pentateuco kardeciano não for suficiente, você tem obras póstumas. Tem a Revista Espírita. A gente costuma falar na casa que precisamos voltar a essas bases ali do estudo. Então a gente tem uma preocupação muito grande em estarmos muito atentos a termos na mente os conceitos ligados ao Pentateuco kardeciano. Essa chave que o Espiritismo nos dá está exatamente nos 5 princípios que ele nos propõe, que é a crença em Deus, a pré-existência da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos, de vida em outros planetas. Quando nós conseguirmos colocar isso para dentro da gente e praticar a partir desses 5 princípios, nós conseguiremos responder mais e de imediato, de pronto, às dificuldades que estamos encontrando em nossas vidas. E ele continua. A chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é, muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificarias se praticada por outra pessoa, se a censurais noutrem. Não na podereis ter por legítima, quando fordes o seu autor, pois que Deus
não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Prescrute, consequentemente, a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar, sem receio, o despertar na outra vida. Esse é um exercício que é diário, esse Espírito nos propõe diariamente fazer esse exercício. Muitos aqui sabem qual é o Espírito que deu essa comunicação. Exato, já me deram a resposta, já ali, feliz da vida, sorrindo, fiz o dever de casa. Continuando a leitura. Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Ele chama muita atenção da gente, Santo Agostinho, que é o espírito que já sopraram, feliz daquela que soprou, que está atenta à leitura, está atenta às questões que nos são propostas pelos espíritos superiores. Santo Agostinho, assim como nós, teve muita dificuldade em sua vida para se reestabilizar e reestabelecer o real caminho. Todos nós conquistamos ao longo de nossas muitas vidas o momento de estarmos aqui hoje. Já guerreamos, já combatemos, já levantamos outras bandeiras religiosas, até podermos estar aqui, recebendo o Evangelho redivivo. A doutrina, ela é crística. Ela é o retorno do Cristo. Está lá, capítulo 6. O Cristo Consolador. Consolador é a doutrina espírita. Ela é crística. Ela é pura, sem mácula. Até que a ciência prove ao contrário. Mas o próprio Kardec nos deixa com a possibilidade de alterarmos, caso a ciência prove que estamos errados, que estamos equivocados. Não possuímos dogmas, possuímos razão. E usamos dela sempre para questionar atitudes, para questionar comportamentos. E aí a doutrina nos propõe que não questionemos no outro, que questionemos em nós próprios. A mudança do mundo vai começar sim, hoje, a partir de cada um de nós, quando conseguirmos nos modificar, ao ponto de conseguir mudar situações de julgamento, de maledicência, muitas das vezes, que às vezes sai sem querer. Quando nos damos conta, estamos num anedotário que não é muito proveitoso. Nos faz rir, nos torna tudo muito divertido, mas precisamos prestar atenção se aquele momento saímos, mudamos de vibração, estamos mais distraídos do que o normal. Estou chamando não a atenção de vocês, mas estou chamando a minha atenção. Porque quando falo, coloco para dentro de mim esses conceitos sempre.
Hoje, eu estava na casa que eu frequento, na outra casa que eu frequento, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, e aí estava brincando com alguns trabalhadores da casa, falando, gente, eu tenho hoje uma missão, vou falar da reforma íntima, mas eu ainda nem concluí a minha reforma íntima, como é que eu vou falar de algo que eu ainda não produzi? E aí nós brincávamos e tal, e rimos muito, que assim, é o começo é já falar da reforma íntima, para que a gente não esqueça que precisamos fazê-la. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias turbado, sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que, primeiro, chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos instruções, que cada um de vós, se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Logo na sequência tem uma consideração de Kardec. Kardec faz uma consideração, mas vai ficar longa se eu for ler nesse momento, pelo tempo. Mas aqui, nesse final do texto de Santo Agostinho, ele nos dá exatamente a dimensão do que estamos buscando quando nos reunirmos. Quando nos reunimos em Cristo Jesus, no Cristo Consolador, nós nos reunirmos para tentar entender quais foram essas missões de trabalhadores como Francisco de Assis, discípulos fiéis ao verdadeiro propósito da nossa vida, que é nos melhorarmos, reconstruir, reformar algo que já existe. Ainda que quiséssemos, nesse momento, começar do zero, não poderíamos. Porque o zero foi lá, simples e ignorante. De novo, a doutrina espírita colocando para a gente as pedrinhas que nos faz perceber o caminho. Não podemos dizer que começamos agora nessa encarnação. Podemos sim, começar sim, essa reforma íntima. Mas a nossa estrada, ela já é longa. Ela já vem de erros, de acertos, que vão fazendo com que a nossa balança penda para um lado ou para o outro. E precisamos, e aí a questão 100 do Livro dos Espíritos nos traz essa informação, precisamos perceber qual é o nosso grau evolutivo lá nas categorias de espíritos. Estamos subindo uma escadinha. Olhamos já para cima dessa escadinha e vemos irmãos mais à frente. Porém, o grande ensinamento que a doutrina espírita nos traz é que olhemos, na verdade, para quem está vindo atrás da gente. Para que possamos ajudar aqueles que ainda têm dificuldade de permanecer nessa subida incessante
que nós somos chamados sempre. Espero, de fato, conseguir, quando olho para o meu pequenininho em casa, quando olho para a esposa, quando olho para a família que eu constituo, para a família mais íntima, perceber que todos ao meu redor são como aqueles doisinhos que estão junto comigo. Eu preciso ter o mesmo carinho que eu tenho pelo meu filho para com o outro, para com o meu próximo. E aí, muitas das vezes, a gente se pega falando até, porque são atavismos que a gente traz, né, difíceis de serem tirados, a gente se pega falando que vai deixar para a próxima, que agora nessa não dá. Eu saí, hoje vim para cá, pouco antes de pegar a estrada, eu tive a oportunidade de bater um papo com uma amiga que está lá antiga na casa que a gente frequenta, e aí ela estava dizendo que ela só vai aos enterros dos parentes que ela gosta. Os parentes que ela não gosta, ela não vai. E aí eu falei, meu Deus, eu pensando, né? Eu falei, não, esse eu pensei só. Falei, como é que eu posso ajudá-la, né? E aí eu falei para ela, mas menina, mas olha só, você tem que ir lá ajudá-los. Não, eles não gostavam de mim, eu não vou ficar ali de falsidade. Mas tem que ir lá e fazer uma prece. Aí ela foi falando, e depois no final da fala, aí ela falou, porque quando eu morrer, só vai gente que gostou de mim. E aí uma outra irmã da casa virou e falou para ela, que foi um ensinamento, que aí ela parou para pensar. Ela falou, quando você desencarnar, ela já corrigiu a fala ali naquele momento, e é tão interessante que são pequenas, são sutis as correções. Quando você desencarnar, você vai contar exatamente com esses, para quem você está fazendo prece, para quem você amou ali, ainda que seja no último minuto da sua vida. Então a gente precisa ficar atento a essas questões. Precisamos corrigir hábitos e partir para a ação. Muita paz.